A respiração dela começou a diminuir, o oxigênio dela. Chamei ele e disse: corra, chama a médica agora, porque ela está morrendo. Kelly era mãe de Vitória, que nasceu com a síndrome congênita do Zika vírus. A menina foi adotada com poucos meses de vida e morreu depois de uma série de complicações em decorrência da doença e por falta de um acompanhamento médico adequado. Ela teve 3 paradas. Nas 3 paradas, ela veio a falecer. Eu acho que isso foi um descaso que fizeram com minha filha. Minha filha poderia estar comigo, Mariana, hoje. E hoje ela não está comigo. No atestado de óbito de Vitória, a causa mais comum das mortes das crianças com microcefalia em Pernambuco: a infecção respiratória. Que são crianças com problemas neurológicos e, fora isso, elas podem broncoaspirar alimentos. Então, isso funciona como um cofator para essas infecções respiratórias. A gente teve um mês aí bastante triste. Foi a óbito 5 bebês, né? E todos eles por problemas respiratórios. Então, por isso que a gente vem brigando muito pela fisiorrespiratória, sem que a criança precise chegar na urgência. Durante a epidemia do Zika, Pernambuco foi o estado que registrou maior número de casos da doença. Desde o início das notificações em 2015, das 437 crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, 148 morreram. Dessas mortes, 21 já foram confirmadas que foram em decorrência de complicações da doença. A maioria das crianças infectadas pelo Zika vírus vivem em comunidades de baixa renda, onde não há saneamento básico e onde o Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir a doença, se prolifera com facilidade. Nesses 2 anos, médicos, especialistas e pesquisadores de Pernambuco, do Brasil e de outros países têm tentado compreender um pouco mais sobre o vírus da Zika, principalmente quais as doenças esse vírus pode causar e quais as gravidades dessas doenças. Até agora, foram poucas as respostas para essas perguntas. Na Universidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o professor Uriel Kytron, que é especialista em saúde pública e em doenças transmitidas por mosquitos, desenvolve pesquisas em parceria com instituições brasileiras. Ele esteve no Brasil na época do surto e diz que não há uma resposta exata para a gravidade das consequências do vírus da Zika aqui no Brasil. Essa é a pergunta de $1 milhão. Obviamente, Zika tem sido presente em vários países, como Colômbia e Porto Rico. A pergunta é, por que não vimos tantos casos de microcefalia? Não sabemos com certeza, mas achamos que é provavelmente relacionado ao fato de que muitas pessoas tinham sido previamente expostas a vários tipos de dengue antes de serem infectados com Zika. No auge da epidemia do Zika vírus, em outubro de 2015, a nossa equipe acompanhou mães que acabavam de descobrir a síndrome em seus filhos. Conhecemos a história de mulheres como Daniele. Na época, ela ouviu muitas promessas do governo de que não ficaria desamparada, mas hoje teve que largar o emprego para poder acompanhar o filho nas terapias e atendimentos. Porque cada vez mais está aparecendo um novo problema. E para esse novo problema não tem especialista. Não tem vagas, não tem nada. Se o mosquito Aedes aegypti continua sendo uma ameaça difícil de ser vencida, dar assistência adequada às crianças infectadas pelo vírus da Zika é um desafio ainda maior para o Brasil. Desafio que só será superado com forte investimento em saúde pública. A questão é como que o Brasil, um país que está passando por uma crise econômica, com um governo que não está dando prioridade à saúde pública, como que esse país vai lidar com o enorme custo de cuidar dos bebês que têm microcefalia? Eu não sei como responder a essa pergunta. Seria um desafio grande, até mesmo para um país rico, como a Suíça. Não sei o que o Brasil pode fazer. A dúvida do professor é também a angústia de Daniele, que sonhava em ter um filho jogando futebol. E hoje luta por uma vida digna para o pequeno Juan. Não sei se Juan vai andar
com 3, 4, 5, ou até chega a não andar. Mas eu creio que tecnologia, alguma coisa, ainda vai me ajudar nesse sonho.